Saudamos a todos os nossos queridos irmãos em Cristo. Estamos aqui para o estudo de mais uma lição, a lição número 4, Justiça e Misericórdia no Antigo Testamento, a parte 2. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos como Teus filhos, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção. Estamos pedindo a iluminação do Espírito Santo para entendermos a lição, a mensagem desta semana, Pai. Fala ao nosso coração, derrama o Teu Espírito sobre os milhares de irmãos e irmãs que estão com o coração sincero estudando a Bíblia e procurando descobrir a Tua vontade e os Teus planos para a vida deles. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém. Queridos amigos, estamos aqui então para o estudo da parte 2 da Justiça e Misericórdia no Antigo Testamento. É tão importante este ponto que a lição está dedicando 2 semanas para o mesmo tema. Diferente do que muitos pensam que o Antigo Testamento prevalece um Deus irado, um Deus ruim, um Deus vingativo, muitos pensam desta forma sobre o Deus do Antigo Testamento e se esquecem que o Deus do Antigo Testamento é o mesmíssimo Deus do Novo Testamento. Aquele Deus que conversou com Adão e Eva no Jardim do Éden, aquele Deus que falou com Moisés no Monte Sinai, aquele Deus que apareceu para Abraão com 2 anjos antes da destruição de Sodoma e Gomorra, sempre foi o Deus Filho, Jesus Cristo, antes da sua encarnação. Portanto, o Deus é o mesmo. Não há uma comunicação entre o céu e a terra que não seja através do Filho. Ele é a escada que liga o céu e a terra, a escada de Jacó. Ele é a ponte que nos liga ao céu. Portanto, por isso que o Antigo Testamento dá muita ênfase em justiça e misericórdia, em bondade, em caridade, em beneficência, porque esta é a mensagem de Jesus no Novo Testamento. É a mesma mensagem. A lição desta semana começa no domingo falando sobre o Vale dos Ossos Secos. Viver em Cristo. O poder e a ação do Espírito Santo são o foco central da visão de Ezequiel capítulo 37. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 37 e aqui temos a visão do Vale dos Ossos Secos. Já muitos sermões foram feitos sobre o Vale dos Ossos Secos. Eu mesmo tenho um sermão com esse título. Vamos ler um pouco e entender a mensagem que Deus tem para nós. Veio sobre mim a mão do Senhor, verso 1. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. E estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei, como ele me deu a ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel.
Queridos, a visão que Deus deu para Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos é a visão da casa de Israel. A casa de Israel do Antigo Testamento e a casa de Israel do Novo Testamento. No Novo Testamento, todo aquele que abraça Jesus Cristo como Salvador pertence à casa de Israel. Somos israelitas, somos descendentes de Abraão pelo sangue de Jesus Cristo que nos comprou. Portanto, a mensagem é muito atual, porque assim como Israel estava cheio de formas, cerimônias, lindas cerimônias, com muitos detalhes, mas eles estavam secos espiritualmente, somente formalidade, somente cerimônias, mas faltava o Espírito Santo, faltava a caridade, faltava a misericórdia, faltava assistência à viúva, ao pobre, ao necessitado. Portanto, esta mensagem é muito atual para os nossos dias. Em Efésios capítulo 2, verso 10, Efésios capítulo 2 e o verso 10, nós temos, vamos ler a carta de Efésios capítulo 2. Se você tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Em Efésios capítulo 2 e o verso 10. Aqui lemos: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Israel, a casa de Israel, eles foram chamados por Deus para as boas obras. Esqueceram-se das boas obras, se tornaram exclusivistas, pensavam somente neles, consideravam todos os outros povos inimigos e não faziam amizade, não se aproximavam. Mas a casa de Israel do Novo Testamento pode também correr o mesmo risco. Por isso, aqui Paulo está falando aos Efésios, para você e para mim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós, como igreja adventista, nós devemos ser, sim, a igreja mais caridosa do mundo, a igreja mais repleta e abundante em boas obras, de amor, de assistência, de ajuda, seja ajuda financeira, seja ajuda em alimentos, seja ajuda em roupas e sapatos, seja ajuda em tempo disponível para ir a um hospital, para orar com os doentes, com os enfermos. Sim, a caridade, isso é o que conta para Deus. O Espírito Santo é aquele que pode dar vida ao vale dos ossos secos. Lendo esta meditação, recebereis poder. Nós temos uma jornada de 40 dias. Essa jornada de 40 dias foi feita em cima do assunto do Espírito Santo. Se você quiser baixar, você pode ir no site www.apocalipserevelado.com e você pode então baixar nós temos lá 10 jornadas de 40 dias. Esta é uma delas. O tema é o Espírito Santo. Nós fizemos uma seleção dos textos, mas todos são do espírito de profecia. E interessante como Ellen White comenta sobre Ezequiel capítulo 37, sobre o Vale dos Ossos Secos. Ela diz: não é um instrumento humano que deve infundir vida. O Senhor, Deus de Israel, fará essa parte, avivando a natureza espiritual sem vida e pondo-a em atividade. O fôlego do Senhor dos Exércitos precisa penetrar nos corpos inanimados. Sem o Espírito Santo, nós somos corpos inanimados, ossos secos, sem vida. Igrejas repletas de pessoas, mas pessoas que não têm vida espiritual. Há uma sequidão do Espírito Santo. Faz falta a chuva temporã do Espírito Santo, preparando-nos para recebermos a chuva serôdia do Espírito Santo. Essa analogia dos ossos secos não se aplica ao mundo somente, mas também aos que têm sido favorecidos por grande luz, pois eles são também semelhantes aos esqueletos do vale. Têm a forma de homens, a estrutura do corpo, mas não têm vida espiritual. A parábola não deixa, porém, os ossos secos meramente ligados em forma de homens, pois não basta que haja simetria de membros em atividade. O fôlego de vida tem de vivificar os corpos para que possam ficar em pé, pôr-se em atividade.
Esses ossos representam a casa de Israel, representam a igreja de Deus, a tua igreja, a minha igreja. Nós somos representados pelos ossos secos, carentes do refrigério do Espírito Santo. A esperança da igreja é a vivificante influência do Espírito Santo. O Senhor precisa soprar sobre os ossos secos para que vivam. O Espírito de Deus, com seu poder vivificador, precisa estar em todo ser humano, para que todo músculo e nervo espiritual esteja em atividade. Sem o Espírito Santo, sem o fôlego de Deus, há entorpecimento da consciência e perda da vida espiritual. Muitos que se acham destituídos da vida espiritual têm os seus nomes no registro da igreja, mas não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Terrível a declaração de que muitos que têm o nome escrito no livro da igreja não têm os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eles podem estar ligados à igreja, mas não estão unidos ao Senhor. Podem ser diligentes na realização de um certo conjunto de deveres e ser considerados como pessoas que vivem. Muitos, porém, se encontram entre os que têm nome de que vivem, mas estão mortos. Vale de ossos secos. Você e eu, meu querido irmão, temos que pedir diariamente a chuva temporã do Espírito Santo. Mas se você já está pedindo a chuva temporã do Espírito Santo há meses, há anos, então já é hora de você pedir a chuva serôdia do Espírito Santo. Porque aqueles que receberam a chuva temporã receberão, estão preparados para a chuva serôdia do Espírito Santo. A promessa do Espírito não é limitada a algum século ou alguma raça. Cristo declarou que a divina influência do Espírito deveria estar com seus seguidores até o fim. Desde o dia do Pentecostes até ao presente tempo, o Confortador, o Espírito Santo, tem sido enviado a todos os que rendem-se inteiramente ao Senhor e ao seu serviço. A todos os que aceitam a Cristo como um Salvador pessoal, o Espírito Santo vem como Consolador, Santificador, Guia e Testemunha. Os que no Pentecostes foram dotados com o poder do alto, não ficaram por isto livres de tentações e provas. Enquanto testemunhavam da verdade e da justiça, eram repetidamente assediados pelo inimigo de toda a verdade, o qual procurava roubá-los da sua experiência cristã. Por isso, hoje você e eu também, uma vez que já estamos recebendo a chuva temporã do Espírito Santo e pedindo o batismo da chuva serôdia, deveremos diariamente orar por novos suprimentos da graça, para que possamos subir mais e mais na escala da perfeição. Sob a operação do Espírito Santo, mesmo os mais fracos, pelo exercitar da fé em Deus, aprenderão a melhorar as faculdades conseguidas e se tornarão santificados, refinados e enobrecidos. Ao se submeterem em humildade à modeladora influência do Espírito Santo, receberão a plenitude da divindade e serão modelados à semelhança do divino. Atos dos Apóstolos, páginas 49 e 50. Portanto, meu querido irmão, aqui está a mensagem da lição de domingo: viver em Cristo, vida espiritual através do Espírito Santo. Na parte de segunda-feira, fala sobre um rio que flui. Aqui em Ezequiel, capítulo 47, você vai encontrar um paralelo. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Você vai encontrar aqui um paralelo. Um rio que fluía do santuário. 47. Há um paralelo entre Ezequiel capítulo 47 e Apocalipse capítulo 22. Assim como aqui na visão do capítulo 47, um rio flui do santuário, lá no capítulo 22 de Apocalipse, o rio da vida flui também do trono de Deus, que está no Santíssimo do Santuário Celestial. Veja o paralelo, lindo, perfeito. Aqui em Ezequiel capítulo 47, nós queremos ler com vocês o verso 3, que fala que Deus mandou Ezequiel medir
E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, capítulo 47, verso 3, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos artelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam agora pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado. E o verso 7, e tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e da outra banda. E então me disse, estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar. E sendo levadas ao mar, sararão as águas. Aqui está falando do rio, de uma pequena corrente, que nasce como que não querendo nada. Mas ela vai aumentando em volume, e se torna um grande rio caudaloso. E ele desce para a campina, e entra pela campina e entra no mar, referindo-se ao mar morto, ao mar salgado, e ele sarará as águas. Queridos, é somente este rio representa o Espírito Santo também. O Espírito Santo vai sendo derramado sobre a sua vida diariamente, pouco a pouco, e ele sarará a sua vida de qualquer enfermidade espiritual. O Mar Morto tem um tamanho de 67 quilômetros de largura, de comprimento, por 18 quilômetros de largura. 67 quilômetros por 18 quilômetros. E está a 423 metros abaixo do nível do mar. É a antiga região de Sodoma e Gomorra, ali onde está o Mar Morto. A salinidade da água do Mar Morto é 33,7% de sal. Ele é quase 9 vezes mais salgada do que a água do mar. Mesmo que a pessoa queira se afogar ali, não dá, porque ele vai flutuar. Mesmo quem não sabe flutuar, vai flutuar. Queridos, ali não há peixe, ali nada cresce, nada produz, mas Deus está dizendo que este rio, que começou com pouca água, um riachozinho, ele foi crescendo, foi se aprofundando, se tornou um rio volumoso, e ele penetrou nas águas salgadas e sarou as águas salgadas. Isto se refere que a nossa vida também será sarada pela presença e pelo refrigério do Espírito Santo. A missão da igreja é a missão representada por este rio, que por onde passou produziu vida, porque as árvores começaram a brotar, e havia árvores frutíferas de ambos os lados do rio. A missão da igreja é entrar na sociedade, passar pelo deserto, entrar no mar salgado, nessas regiões áridas, espiritualmente áridas, desertas, e levar vida, levar refrigério, levar esperança. Essa é a missão da igreja. Entre Jerusalém e o Mar Morto há aproximadamente 34 quilômetros de uma área em grande parte desértica. Minha esposa e eu já estivemos ali, descemos de Jerusalém até Jericó, depois fomos até o Mar Morto, que fica próximo de Jericó. É uma região de deserto. E queridos, Deus quer fazer esta transformação na sua vida. A missão da igreja, aqui diz na lição de segunda-feira, contudo, quando a água que saía do templo chegasse lá, as águas mortas do mar ficarão saudáveis. Isso pode ser entendido simbolicamente como a igreja de Deus, o templo, alcançando as pessoas e sendo uma fonte de saúde e cura para os mortos em delitos e pecados. Quando a vizinhança se aproxima da igreja, ou quando a igreja se aproxima de uma comunidade, ela muda a comunidade. Quando você se aproxima das pessoas, você tem que ser um cheiro de vida para a vida, o perfume de Cristo, para conduzir as pessoas a um novo estilo de vida, para que elas descubram a preciosidade de Jesus, descubram o poder que existe na oração, e como Deus responde às orações com muito amor, como Deus perdoa,
como Deus leva saúde e leva também bênçãos, mesmo materiais ou físicas, espirituais. Em Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5, diz que Jesus Cristo compara você e a igreja como o sal da terra. Capítulo 5, vamos ler o verso 13 em diante. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se nós, os filhos de Deus, perdermos o sabor, se nós perdermos a cor da fé, a coloração da saúde espiritual, se não formos este refrigério, se não formos este rio de água vivificante, levando vida por onde passa, se nós, os que estamos ligados a Jesus, não formos isso, se não cumprirmos com essa missão, quem o fará? Você e eu somos o sal da terra. E no capítulo 5, ainda verso 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas estão olhando para o cristão e procurando descobrir quais as vantagens do cristianismo. Existem vantagens no cristianismo? Existem. Porque Jesus dá paz, dá saúde mental. Jesus Cristo produz equilíbrio psíquico. Jesus Cristo dá bênçãos materiais. Jesus Cristo dá proteção. Jesus Cristo, enfim, Ele é a fonte de uma família feliz, de filhos obedientes, de maridos e esposas fiéis, fiéis um ao outro. Jesus Cristo tem muitas bênçãos para você e nós devemos levar isso para as pessoas, para a comunidade. Vós sois a luz do mundo. E o verso 16 diz, 15 e 16, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que estar ornamentados, decorados com boas obras, para que as pessoas que nos conhecem, as pessoas que se aproximam da igreja, glorifiquem o Deus a quem adoramos, o Deus de Israel. A influência curadora da sua igreja pode começar pequena, mas pode crescer e até transformar sua comunidade. Foi-me mostrada nossa obra no seu começo como um pequeno, bem pequeno regato. A igreja adventista iniciou como um pequeno rio, pouquinha água, e foi crescendo, 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 e se tornou uma igreja hoje com quase 19 milhões de membros, em mais de 200 países. Louvado seja Deus, um rio que flui e leva vida. Na parte de terça-feira, fala sobre a igreja, uma fonte de vida. A lição desta semana, no começo, fala da história de um casal, ilustrando como a igreja pode ser uma fonte de vida para a comunidade. Conta-se aqui na introdução da lição que a vizinhança que havia prosperado na década de 1950, início dos anos 60, havia se tornado uma zona de guerra no final da década de 60 e começo dos anos 70. A maioria das famílias se mudou, porque a área se tornou perigosa para se viver. Então as famílias foram se mudando, deixando para trás um rastro de apartamentos vazios, casas abandonadas. As lojas saíram e as drogas e o crime tomaram conta daquela região. Mas no ano de 1986, uma família cristã deixou sua confortável casa nos subúrbios e se mudou para aquela decadente comunidade urbana, colocando em risco a própria vida, mas foram como missionários. Sim, um pastor de outra cidade os acompanhou. E eles reformaram 2 edifícios incendiados e os transformaram em suas moradias. As 2 famílias começaram a passar tempo nas ruas, conhecendo os grupos da comunidade e se misturando com os que haviam permanecido na área. Fizeram uma obra muito parecida com a Madre Teresa de Calcutá. Ela se misturava com os pobres, com os leprosos, com as pessoas que viviam debaixo da ponte. Assim, estas 2 famílias da igreja, em 1986, eles fizeram este projeto e passaram a se misturar com as pessoas das ruas, com os grupos da comunidade, se misturando com eles, os que haviam permanecido, e essas 2 famílias
foram os instrumentos que Deus usou para iniciar uma igreja que trouxe cura e transformação àquela comunidade morta. Portanto, queridos, a igreja pode sim ser uma fonte de vida, voltada para a comunidade. Às margens de um grupo de águas conhecido por não haver peixes, porque nada podia sobreviver ali, de repente passaria a ser um lugar em que os pescadores lançariam suas redes, porque então muitos peixes poderiam ser apanhados no local. A ideia principal é que, pelo poder de Deus atuando no seu povo, pode haver vida onde não existia vida. Onde Deus atua, não há situação sem esperança. Não há nenhum grupo de pessoas que não possa ser salvo. Não há nenhuma herança de um passado infeliz que nos condene a um futuro entregue ao desespero. Não, existe sempre esperança. A maravilhosa graça de Deus faz coisas incríveis por qualquer pessoa que aceite. Aqui novamente temos a mensagem do Evangelho de Deus por meio de nós. Pode dar esperança aos que estão desanimados, desolados, secos e moribundos, no sentido físico e espiritual. Na parte de quarta-feira, promessas do jubileu. Aqui fala sobre a missão de Jesus e a missão da igreja. Eu convido você a ler Isaías 61. Isaías capítulo 61, vamos ver os versos 1 a 11. Isaías capítulo 61 e os versos 1 a 11. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esta profecia que Isaías 61 está mencionando, essa profecia é messiânica, aponta para a missão de Jesus na terra. Mas esta missão é tua e é minha. Procure colocar o teu nome aqui no capítulo 61. O Espírito do Senhor Jeová está sobre o Samuel Ramos. O Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Coloca o teu nome. Aproprie-se da bênção, aproprie-se da mensagem. Porque o Senhor me ungiu. Fica tão bom, tão confortante, quando você pensa que Deus te ungiu. E realmente Deus unge aqueles que pedem, aqueles que buscam. Deus nos ungiu. Para pregar boas novas aos mansos, enviou você e a mim a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo por gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, e a fim de que se chamem árvores de justiça plantação do Senhor. Árvores de justiça, plantação do Senhor. Assim são chamados os filhos de Deus. E ainda no verso 4 diz: edificarão os lugares antigamente assolados, as doutrinas abandonadas, a santa lei de Deus pisada a pés, abandonada pelo cristianismo. Nós somos chamados para reedificar, levantar bem alto os mandamentos de Deus, mostrando que ali é a expressão do amor de Deus pela humanidade. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos e renovarão a cidade assolada, destruídas de geração em geração. E o verso 6 diz: vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Você, meu irmão, não somente os pastores, mas você, membro, você, ancião, cada um que clama pelo sangue de Jesus e se torna filho de Deus, ele se torna um sacerdote de Deus na terra. Este é o sacerdócio de todos os crentes, que Martinho Lutero acreditava, e nós adventistas queremos também o sacerdócio de todos os crentes. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Você é ministro. Você pode trabalhar de mecânico para pagar as suas despesas. Você pode trabalhar de carpinteiro
como um bico para pagar as suas despesas. Você pode trabalhar de advogado ou de médico para pagar as suas despesas, mas a sua profissão, meu irmão, a minha profissão é ministro do Senhor, sacerdotes do Senhor. Como diz Paulo, embaixadores de Cristo. Esta é a nossa missão, ganhar almas, preparar um povo para a volta de Jesus. E aqui diz, todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Nós somos semente bendita do Senhor. A missão dada a Jesus Cristo em Isaías 61 não é outra, diferente da nossa. É a mesma missão, porque nós somos irmãos de Cristo. Nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus, como Jesus é filho de Deus. Portanto, a missão do Pai para Jesus é a missão do Pai para você, para mim. Os servos de Deus são chamados de sacerdotes e ministros e são sustentados pelas riquezas das nações vizinhas. As figuras que encontramos em Isaías 61, do ungido transformando os povos ao redor por meio da prosperidade dos que estão em aliança com ele, se aplicam àqueles que na atualidade foram chamados para serem sacerdotes e ministros nas comunidades ao redor do mundo. A mesma influência transformadora dessa profecia não deveria ser sentida quando nos regozijamos no Senhor? Quando nos alegramos no nosso Deus e somos cobertos com vestes de salvação e de justiça no meio da nossa comunidade? A nossa missão é a mesma. Na parte de quinta-feira, a igreja é um agente de mudança. A igreja é um agente de mudança. Tem que ser. Eu gostaria de ler para vocês o pensamento que encontrei no livro Educação, página 103. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, declaram que a grande lei da vida é a lei do serviço em prol dos outros. O Pai infinito atende a vida de todo ser vivente. Cristo veio à terra como aquele que serve. Lucas 22, 27. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus, capítulo 1, verso 14. A mesma lei do serviço está escrita sobre todas as coisas da natureza. Os pássaros do ar, as bestas do campo, as árvores da floresta, as folhas, as flores, o sol no céu e as estrelas luzentes, tudo tem seu ministério. Todos servem. O lago e o oceano, o rio e as fontes, cada um tira para poder dar. À medida que todas as coisas assim contribuem para a vida do mundo, também garantem a sua própria vida. Dai e ser-vos-á dado, Lucas 6,38. Esta é a lição, não menos seguramente escrita na natureza do que nas páginas das Escrituras Sagradas. Livro Educação, página 103. Esta é a lei da vida. A vida espiritual só existe quando estamos dando, salvando, servindo. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, disse Jesus. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 16 e o verso 25. Eu li no livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos a história de Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh, por algum tempo, foi acompanhado em seus trabalhos evangelísticos e nas suas peregrinações por um amigo tibetano, com quem fizeram uma boa amizade. Certo dia, um dia muito frio, os dois subiam o trilho da montanha sob neve lenta e silenciosa. O frio fazia gelar os ossos, açoitados pelo vento malévolo, mal vestidos, debatiam-se por entre a neve na esperança de terminarem aquela viagem com vida. À margem do trilho, a montanha se despenhava num precipício escarpado. No fundo do despenhadeiro, os olhos de Sundar Singh discerniram uma figura escura, como se fosse um vulto humano, meio encoberto pela neve que caía. Sundar Singh parou, olhou e disse: é um homem que está caído lá embaixo. Vamos descer e vamos salvá-lo. O seu amigo tibetano falou: não, nós não vamos conseguir.
eu vou seguir o meu caminho. Mas Sundar Singh não conseguiu seguir o seu caminho, ele parou e o outro seguiu o caminho. Sundar Singh desceu a rocha, desceu até onde estava o homem, escutou o coração, estava batendo. Com um esforço sobrenatural, colocou-o nos seus ombros e agora com uma mão segurando o homem e outra mão tentando subir pelas rochas, até que chegou novamente no trilho, coberto pela neve. Ele estava suando, se esforçou demais. O calor do seu corpo comunicou calor para aquele corpo que estava congelado. E aquele homem, agora nos seus ombros, começou a dar sinal de vida. E Sundar Singh começou a caminhar pelo trilho de neve, carregando aquele homem nos seus ombros. Poucos metros à frente, ele encontra um outro homem caído na neve. E ele se aproximou mais de perto para ver. E qual foi a sua surpresa quando ele descobriu que aquele homem que estava caído era o seu amigo tibetano, que não quis parar para ajudar. Aquele que seguiu o caminho sozinho. Ele já estava congelado, já estava morto. Sundar Singh, tentando salvar um pobre homem que estava quase morrendo, salvou a sua própria vida. O outro, tentando salvar a própria vida, perdeu-a. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, disse lá em Lucas capítulo 2, versos 9 a 11. O anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E o anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas de grande alegria, que será para o povo todo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Jesus Cristo, ele é novas de grande alegria para todos os povos. A igreja tem que ser uma mensagem de nova alegria para todo o povo. Onde você for, onde eu for, nós temos que levar estas novas de grande alegria e mostrarmos quão precioso é o nosso Salvador. Os hospitais estão cheios de vítimas da grande epidemia denominada ansiedade. Os presídios estão abarrotados de inconformados com tudo e com todos. A televisão está a apresentar cantores em desespero, profanando o nome daquele que é santo e tremendo. A terça parte do mundo passa fome. E nós, como povo de Deus, nós somos uma fonte, uma agência que produz mudança na comunidade. A felicidade está em servir, esquecer-se de si mesmo. Esta é a religião do nosso Senhor Jesus Cristo. Esquecer-me do que eu gosto, esquecer-me do que eu quero, dos meus direitos, dos meus problemas, dos meus sentimentos. Pensar não tanto naquilo que será bom para mim, mas sim naquilo que será de auxílio e de benefício para o meu semelhante. Queridos, assim como o Pai me enviou, disse Jesus, em Mateus capítulo 9, verso 13, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Martinho era um velho sapateiro. E ele trabalhava, e ele era muito fiel a Deus. Ele amava Jesus Cristo. E ele falava nas suas orações que desejaria ver Jesus. Se pudesse ver o rosto de Jesus. Se Jesus pudesse vir visitá-lo na sua humilde casa. Ele sonhava com isso. E uma noite, Martinho dormindo, ele sonhou. E ele viu no sonho uma voz, ou ouviu uma voz dizendo: Martinho, olhe lá para a rua amanhã, porque amanhã eu virei até você. O velho sapateiro acordou, porém não pôde chegar à conclusão se era um sonho ou se tinha sido uma voz real. Mas naquele dia seguinte ao sonho, ele estava continuamente a olhar pela janela, trabalhando e olhando para a janela. Será que Jesus virá até a minha casa? Seria demasiado eu esperar? Naquele dia, o velho sapateiro viu passando lá na rua um varredor de rua. Era frio. E o sapateiro convidou o varredor de rua para vir para dentro da sua casa e deu-lhe um caneco de chá quente. Convidou para aquecer as suas mãos e os seus pés no fogo. Depois, mais tarde, Martinho, o sapateiro, trouxe para dentro da sua casa uma mulher, a esposa de um soldado,
que estava com o seu filhinho no frio e não tinha coberta suficiente para enrolar, envolver e proteger aquela criança, trouxe aquela mãe para dentro de casa, ajudou a se aquecer, deu-lhe mais roupa, mais cobertor para enrolar naquela criança. Mais tarde, ele viu uma mulher que estava brigando com uma mulher vendedora de maçãs, estava brigando com um menino que lhe roubaram uma maçã. E Martinho então convidou aquela mulher para dentro da sua casa e começou a dar conselhos para aquele menino, e o menino devolveu a maçã. Orou com eles. E então a mulher vendedora de maçãs saiu pela rua e o menino saiu ajudando a carregar a cesta das maçãs. Se tornaram amigos. Mas o dia acabou e Martinho não viu Jesus vindo até a sua casa. Quando Martinho foi dormir aquela noite, ele orou e disse: Senhor, eu esperei o dia todo que o Senhor viesse me visitar. O sonho parecia tão real. O Senhor disse: olhe para a rua, amanhã eu virei até a sua casa. Mas o Senhor não veio. Martinho então adormeceu e sonhou de novo. E neste sonho agora apareceu Jesus e disse: Martinho, Martinho, você não me conhece? Você não está me conhecendo? Eu sou aquele varredor de rua que você recolheu na sua casa. E então em seguida Jesus disse: eu sou aquela mulher que carregava uma criança e você recolheu na sua casa. Eu sou também aquela mulher vendedora de maçãs que estava sendo roubada pelo menino e você recolheu em sua casa. Martinho, eu vim à sua casa. A grande verdade, meus queridos, é que aquele velho sapateiro viu a Jesus Cristo, sim, na pessoa dos pobres. Jesus disse: quando fizestes a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Você e eu, a igreja, precisamos ser um agente de mudança na comunidade. Termino dizendo que quem é bom, doa um pouco. Quem ama, vive para doar. Quem é bom, suporta a ofensa. Mas quem ama, esquece a ofensa. Quem é bom, se compadece. Mas quem ama, ajuda. Quem é bom, sorri. Quem ama, faz as pessoas sorrirem. Quem é bom, começa e acaba. Quem ama, começa para nunca acabar. Quem é bom, faz o que pode. Quem ama, faz o impossível. Quem é bom, ajuda quem está perto. Quem ama, sempre está perto para ajudar. Quem é bom, mede a sua ajuda. Quem ama, ajuda sem medir. Que Deus te abençoe.